Olá, eu sou o Dr. Claudinei Londeiro, sou especialista em ginecologia e obstetrícia. Muito obrigado por estarem nos acompanhando no YouTube, no nosso canal que fala sobre obstetrícia, suas normalidades, suas complicações. Hoje, dia 5 de junho de 2020, estou gravando mais um vídeo para falar sobre coronavírus e gestação. Estamos a nível mundial ainda, em alguns países, em situações bastante críticas. A Europa, em geral, já começa realmente a relaxar os seus cuidados, mas Estados Unidos e Brasil estamos ainda no olho do furacão. Eu até como médico imaginei que em junho nós estaríamos aqui no Brasil já numa situação confortável. Não estamos numa situação confortável. Eu moro em Curitiba, trabalho em Curitiba, então Curitiba é uma cidade do sul do país, e no sul do país como um todo nós temos uma situação em relação ao coronavírus bastante confortável. Temos casos, temos óbitos, mas quando nós comparamos os óbitos do sul do país com os óbitos do resto do país, a nossa situação no sul ainda é uma situação bastante confortável. Eu não digo que é uma situação que nos permita ainda agir de forma totalmente normal, como se nada estivesse acontecendo, mas em relação ao resto do país, uma situação muito confortável. Mas falando em termos de Brasil, nós estamos hoje ainda perto de atingir provavelmente o pico da epidemia. Estamos tendo uma média de mais de 1.000 mortes diárias, uma situação de mais de 28, 30 mil novos diagnósticos diários, ou seja, estamos ainda numa situação bastante complexa em relação a essa doença. Mas eu não quero falar da doença, não quero falar dos números, eu quero falar da doença e de gravidez. Surgiu alguma informação nova nesse período? Absolutamente nenhuma informação nova. Nós continuamos tendo muita segurança de que não há uma transmissão vertical da doença da mãe para o bebê. O que é uma transmissão vertical? A mãe tem uma doença e passa essa doença para o bebezinho dentro do útero. A mãe tem uma doença e através da amamentação ela transmite essa doença para o bebezinho. Isso é uma transmissão vertical de uma doença. No caso do Covid-19 não há essa transmissão vertical. Surgiram alguns trabalhos na literatura mundial mostrando um ou outro bebê comprometido de mães que tiveram Covid. Mas esses trabalhos, eles não conseguem afirmar com absoluta certeza se houve essa transmissão vertical ou se houve uma contaminação do bebezinho imediatamente após o nascimento. Então esses trabalhos deixam um pouquinho de dúvida em relação a isso. E como nós já temos a nível mundial um número bastante grande de mulheres infectadas com Covid e que estão ou estiveram grávidas, e os bebezinhos dessas mulheres não nasceram comprometidos, e elas amamentaram esses bebês e não há a doença nos bebezinhos, então nós podemos afirmar já com bastante segurança que a transmissão vertical ela não acontece, ou muito raramente ela acontece. Ela não seria a regra. O Covid-19 não foi identificado no leite materno e não foi identificado no líquido amniótico. Então esses bebezinhos, pelo menos a impressão que a gente tem desses estudos maiores que estão sendo feitos, eles não sofrem influência do Covid-19 intraútero ou no período de amamentação. É lógico, pela convivência da mãe com o bebezinho, a possibilidade de que a mãe transmita o Covid-19 pelos meios de contaminação usuais, que seriam pelas gotículas, pelos espirros, pela tosse e pelo contato com o bebezinho. Então uma mãe que tem Covid-19 que vai amamentar tem que tomar cuidados de proteção para que efetivamente ela não transmita desta outra forma a infecção para o bebezinho. Mas aí ela será orientada pela equipe médica em relação a isso. Eu não tenho ideia de quando nós iremos sair dessa situação a nível Brasil, mas o que eu posso recomendar para todos os que me ouvem é que caprichem na sua higiene, pessoal. Caprichem na lavagem de mãos, caprichem no uso do álcool gel, usem máscara. A efetividade da máscara ainda não é uma coisa comprovada, mas agora é lei utilizar máscara em locais públicos. Então tentem manter realmente dentro de casa uma qualidade de higiene adequada nos alimentos, na própria casa. A impressão que a gente tem, e a gente não tem uma explicação muito clara de por que o sul do país tem uma situação mais confortável do que o restante do país, a explicação que alguns especialistas começam a fornecer para nós é que talvez no sul do país nós tenhamos uma condição de saneamento básica, na média, melhor que o restante do país. E talvez isso tenha gerado um impacto positivo na transmissibilidade desse vírus. Não é uma afirmação, é uma suposição que alguns especialistas têm feito. Espero que vocês fiquem bem, espero que estejam com as suas famílias bem e torço para que em breve eu possa fazer um vídeo dizendo que tudo acabou. Muito obrigado pelo acesso ao nosso canal.